Você vai conhecer um pouco da história desse ator que é atualmente o mais bem pago de Hollywood, com mais de 20 milhões por filme de cachê. É muito dinheiro e ele faz por merecer isso. Você vai conhecer aqui um pouco do background, um pouco da história de desistência, de persistência, de dedicação e tudo mais. Toda a trajetória dele eu vou comentar aqui nesse vídeo. E no final você vai entender porque ele é muito querido por todos, inclusive não só pelos fãs, mas por todo mundo que trabalha com ele gosta bastante do The Rock. Por isso, já se inscreve no nosso canal aqui para você não perder absolutamente nada. A gente já fez outros vídeos desse gênero, já falamos sobre o Keanu Reeves, sobre o Stallone. Esse é um vídeo muito bacana, é muito trabalhoso, porque é uma pesquisa muito grande. Se inscreve no nosso canal aqui para motivar e para mostrar para outras pessoas, já recomenda, manda no WhatsApp da galera e tudo. Eu sei que as pessoas vão curtir, conhecer um pouco sobre a carreira do Dwayne Johnson, o The Rock. Dwayne Johnson nasceu no dia 2 de maio de 1972 em Wayward, na Califórnia. A mãe do The Rock é descendente direta da família real samoana, uma pequena nação localizada lá na Oceania, e o seu pai é o famoso lutador Rocky Johnson. Ele passou grande parte da infância viajando, já morou na Havaí, na Pensilvânia e até mesmo na Nova Zelândia. A vocação para o mundo da luta vem da família, né? Seu pai, Rocky Johnson, é uma lenda do WWE. O avô do Dwayne Johnson era um extra profissional, High Chief Peter Maivia. A sua avó, Lia Maivia, também era promoter de lutas, de luta livre. Vários dos seus tios, primos e tudo mais também são nomes muito populares do wrestling, como o Yokozuna, o Rikishi e o falecido o Maga. O mundo da luta e do exercício sempre fez parte da vida do jovem Dwayne Johnson, porque como seu pai era um grande lutador, ele vivia nas academias, então ele sabia as rotinas, ele gostava daquele ambiente, ele se sentia muito bem. Dwayne Johnson até disse uma frase uma vez sobre essa parada de ir para academia. Aspas, os outros pais levavam seus filhos para o campo, o meu me levou para academia. Mas foi importante, porque foi um grande tempo de conexão entre nós. E foi lá que eu aprendi, é uma idade muito jovem, que não há substituto para o trabalho árduo, fecha aspas. Quando mais jovem, o Dwayne Johnson foi preso várias vezes, ele inclusive que esses momentos, já que sua família passava por situações muito complicadas e ele não conseguia ter algumas coisas, e aí ele roubava e foi preso algumas vezes. Ele disse que isso ensinou a ele sobre o valor das coisas e sobre o trabalho e sobre a dedicação que você tem para conseguir tudo o que você quer, né? Se tudo indicava que Dwayne Johnson iria ser um lutador de luta livre logo de cara aqui, já que seu pai é um grande lutador, seus primos, tios e tudo mais, avô, tudo era lutador de luta livre famoso, né? Seriam os passos que ele ia seguir. Mas Dwayne Johnson, ele queria algo diferente. Ele queria ser jogador de futebol americano. Na época que ele morava na Pensilvânia, ele chamou a atenção pelo seu tamanho, então ele na Free High School, ele já jogava futebol americano e chamou tanta atenção que ele foi para a faculdade. Sim, Dwayne Johnson é formado em criminologia pela Universidade de Miami e lá ele jogava futebol americano, inclusive foi campeão nacional em 1991. O próprio Dwayne Johnson, ele disse que esse período foi muito importante para ele porque ele chegou no momento que ele achava que ele era imbatível, que ele ia ser o cara que ia jogar a NFL, que ia ganhar Super Bowl e tudo mais. E ele estava garantido na posição dele, até que começaram a chegar rivais para a posição dele e falavam assim, olha, eu vou tomar teu lugar. O Dwayne Johnson, que é dedicação, rapaz. Eu me dedico, ninguém vai me derrubar. E o que é que acontecia? Chegava alguém e derrubava ele, tirava ele. Ensinou bastante a ele. Não é só porque você é bom que você tá garantido. Isso começou a abalar um pouco o psicológico do próprio Dwayne Johnson como jogador, que ele começou a cair de posições, começou a ser reserva, começou a trocar de times, até que ele foi jogar na liga lá no Canadá, lá no Calgary Stampeders. E ele também sofreu não só com essa disputa que existia entre os jogadores, mas com lesões, por ele ser muito grande. Ele se fraturava muito, ele tinha muita lesão, tinha lesão na perna, na coxa, nas costas. E foi essas das costas que em um dos jogos ele acabou se lesionando gravemente e tendo que se afastar do futebol americano para sempre. Dwayne Johnson era muito jovem, aos 23 anos, um ex-jogador de futebol americano.
tendo que voltar para casa dos pais sem nenhum tostão no bolso, porque ele já estava casado, ele trabalhava e aí mandava todo o dinheiro que ele recebia para a família dele e ele ficava com quase nada, ganhava pouco dinheiro. Voltou para casa apenas com $7. Teve que pedir pro pai dele ir buscá-lo no aeroporto. O pai dele foi de Tampa até Miami, numa caminhonete, indo buscar 4 horas da manhã. E ele pensando assim, caraca, meu irmão, o que aconteceu comigo, cara? 23 anos apenas, a vida tirou o seu trabalho, o seu sustento e o seu sonho, né? Pode deixar que futebol americano você não vai mais jogar. Esse período foi um período muito difícil para ele. Ele inclusive fala que teve depressão, então deixa aí nas palavras do próprio Dwayne Johnson. I found that with depression, one of the most important things you could realize is that you're not alone. You're not the first to go through it. You're not going to be the last to go through it. And oftentimes it happens. You feel like you're alone and you feel like it's only you and you're in your bubble. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's gonna be okay. It's gonna be okay. Dwayne Johnson tinha que trabalhar novamente para conquistar um espaço onde ele achava que poderia ter. E aí ele decidiu o quê? Cara, só vai depender de mim. Eu vou me dedicar, vou me esforçar. Ele até faz uma referência que as costas na parede, né? Quando ele coloca as suas costas na parede, qual o único sentido que você pode ir? Pra frente. Você não pode ir pra trás mais. As suas costas já estão na parede. Você já tá no seu limite. Você só pode ir pra frente. E ele começou a se dedicar, a fazer muito exercício, fortalecer seu corpo, porque a sua vida teria uma grande mudança agora, porque ele decidiu entrar pro wrestling, pra luta livre. Ele queria o pai dele como treinador. Ele falava assim, pai, eu quero que você me treine. Aí o pai dele, caraca, tu quer mesmo isso? O Rock Johnson falando assim, no alto da sua experiência e vendo que nem sempre você consegue, né, muito sucesso na vida, é muito difícil chegar longe. A gente tem um filme muito famoso chamado O Lutador, com o Mickey Rourke, que mostra essa vida, que é uma vida trabalhosa, cansativa, dolorida, porque você se quebra muito. E o Rock, ele estava preocupado com isso, né? Porque o seu filho tinha acabado de ser cortado do futebol americano por causa de lesão. Então ele entra no esporte que as lesões acontecem com tanta frequência. Dwayne Johnson falou assim, eu quero. Você vai me treinar ou não? Se você não me treinar, eu vou do mesmo jeito. E aí o Rock Johnson falou assim, eu vou te treinar e você vai ser o melhor do WWE. But I knew one thing. When your back's against the wall, the only way out is to put the work in. O primeiro nome no wrestling, que é muito importante você ter um nome chamativo e tudo, que ele escolheu foi Flex Kavana. Não muito legal, não ficou muito interessante. Ele decidiu homenagear o pai e o avô. Então ele decidiu se chamar Rock Mavia. Ele falou assim, cara, ele começou a fazer as lutas e tudo mais e tal. Ele disse, cara, eu tenho que ser eu, né? Eu tenho que ter a minha própria identidade. E aí o Rock Mavia se tornou The Rock. Daí pra frente foi só sucesso. The Rock se tornou o grande nome do wrestling mundial. Ele é um cara extremamente carismático, ele já foi vilão, já foi herói, ganhou 8 cinturões do WWE. É uma das maiores lendas do esporte, extremamente carismático, porque o wrestling tem muito da atuação também. Então ele fazia uns showzinhos, é um cara carismático, já meio que substituiu o Hulk Hogan no WWE. Mas curiosamente foi depois de uma participação do The Rock no Saturday Night Live, programa de comédia, né, de sketches lá dos Estados Unidos, acabou chamando a atenção da mídia fora do WWE, né, do wrestling. Será que esse cara fortão aqui, ele poderia ter algum espaço em Hollywood? Começaram a convidar o The Rock pra fazer alguns papéis. Ele começou a fazer série de TV e tudo mais, fez o vilãozinho lá em Star Trek, ele tem até um negocinho estranho na testa e tudo. Mas foi como vilão do Retorno da Múmia que chamou a atenção. Esse ator é muito carismático, brother. Ele pode ser que ele funcione pro futuro aqui do entretenimento. A gente tá sentindo falta desse cara fortão como era o Schwarzenegger, como eram os brucutus dos anos 80, Stallone, né, essa galera toda. A gente tá sentindo falta desse estereótipo, que seja engraçadão, bonachão e tudo mais. E aí acabaram dando pra ele um filme solo, o spin-off do Retorno da Múmia, que era o Escorpião Rei, que tem um CGI pavoroso. Mas The Rock ganhou 5,5 milhões de dólares. Ele entrou pro livro dos recordes como o ator iniciante mais bem pago
da história até aquele momento, lá nos 2001, 2002. Ele começou a fazer alguns filmes e tudo mais, mas os filmes ou eram um fracasso, ou acabavam dando uma bilheteria honestinha e tudo mais. Não deslanchavam, as pessoas sempre criticavam ele faz sempre o mesmo papel, que é o cara que mexe as sobrancelhas, tipo lá no Bicu. É sempre o mesmo personagem. E aí o The Rock começou a ser bastante criticado. Por quê? Ele decidiu abandonar o wrestling, vou me dedicar a Hollywood. Só que os filmes dele não deslanchavam, não davam muito certo. Agora você me pergunta, como que um cara no auge da sua carreira, no auge, ele conquistou tudo no WWE, no wrestling. Ele era o cara, ele entrava, ele era aplaudido, ele ganhava milhões e tudo. Como que o cara abandona tudo isso pra virar ator? E começar basicamente do zero. Porque, sim, ele tinha o nome The Rock, famosão, o cara do wrestling, tá, grandão, blá blá. Mas Hollywood é outra parada, meu irmão. Se você fizer filmes um atrás do outro e não der muito certo, sua carreira acaba. E os filmes dele começaram a naufragar, não deu muito certo, sabe? As pessoas estavam criticando, estavam falando mal dele como ator. E aí ele falou assim, cara, eu preciso de um agenciamento, eu preciso que alguém cuide da minha carreira, da minha imagem, que isso me impulsione, né? E foi aí que ele decidiu ir pra agência, onde tem um grande ator da época, e até hoje ele é um grande ator, Will Smith. Ele foi na agência do Will Smith, e nas reuniões lá ele falou assim, né? Perguntaram pra ele, ô The Rock, qual é o teu objetivo aqui? Qual é a tua bicho? O que é que você quer? Aí ele falou assim, eu quero, sabe o Will Smith aí, né? Eu quero a carreira dele. Eu quero ser que nem o Will Smith. Aí os caras olharam assim, mas como assim? Tá maluca, mano? O Will Smith aqui é o maior de todos, o maior salário, o maior estrela aqui da agência. Quer ser maior que ele? Fala, não desrespeito ele, tá? Gosto muito do Will Smith, brother aqui, né? Mas eu acho que eu posso fazer diferente. Eu acho que eu posso ser um novo Will Smith. Eu posso, né, ser um The Rock, né? O cara que chegou lá e conseguiu conquistar o seu espaço e se inspirando na carreira do Will Smith. Aí os caras olharam assim, eu acho que você vai conseguir, hein? Né? O que fala assim? Chega lá e diz assim, eu quero ser o Will Smith, novo Will Smith. É assim que funciona, né? Tem muito trabalho. O Smith ralou pra caramba. Inclusive vai ser vídeo no futuro aí. Mas foi aí que o The Rock deu o pulo do gato. Por quê? Existe um espaço pra chegar e conquistar. Como que eu faço? Ele decidiu estudar. Ele percebeu que a internet estava crescendo pra caramba, as redes sociais estavam crescendo pra caramba. E aí ele falou assim, vou investir em redes sociais. Minha presença vai ser frequente nas redes sociais. Todos os filmes que eu fizer, eu vou divulgar bastante nas minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram um pouco depois. Ele começou a se dedicar ao marketing em cima da imagem do The Rock. Todos os filmes que ele fazia, ele voltava a imagem pro The Rock em si. Ele decidiu mudar o nome. Ele disse que o The Rock é o lutador do wrestling. Meu nome é Dwayne Johnson. E aí, paulatinamente, como ele sempre fala, um dia de cada vez, um trabalho de cada vez, um exercício de cada vez. Um filme por vez, um seguidor por seguidor no Instagram, no Twitter. Ele começou a conquistar um espaço. Começou a entrar, ele começou a se tornar um ser extremamente midiático pro cinema. Dwayne Johnson é o ator mais seguido do Instagram. Ele tem 190 milhões de Instagram. Só está atrás de duas pessoas, Cristiano Ronaldo e Ariana Grande. E tá coladinho com a Ariana Grande ali, inclusive. 190 milhões de seguidores, tá? Só para citar um exemplo, Will Smith. A carreira do Will Smith acabou entrando num declínio pelo próprio ator, pelas escolhas que ele fez, alguns papéis que não são muito bacanas. O ator é maravilhoso, a pessoa ela é espetacular, é um personagem maravilhoso da cultura pop, mas ele acabou perdendo espaço, não entendeu muito essa parada de internet, como muitos atores que decidiram entrar tardiamente no Instagram, no Twitter e tudo mais, e não aproveitar as redes sociais como uma forma de divulgação do seu trabalho e tudo. E o Smith, por exemplo, entrou no Instagram, tem alguns meses, alguns anos aí, tem 46 milhões de seguidores. É pra caramba, né? O Dwayne Johnson tem 190 milhões de seguidores. A popularidade do Dwayne Johnson é aqui, lá em cima. Ele é o ator mais bem pago de Hollywood. 20 milhões de dólares por filme. Ele faz 2, 3 filmes por ano. Dwayne Johnson tá sempre trabalhando. Acompanha o Instagram dele, ele tá sempre em set de filmagem. Ele tá sempre dando entrevista, tá sempre falando com fã, tá sempre treinando 4 horas da manhã, ele tá lá, né?
treinando, é a rotina dele. Ele acorda 4 horas da manhã e vai fazer o treinamento dele, porque foi assim que ele conseguiu, se esforçando, tendo a sua rotina, tendo a sua disciplina. Uma parada que ele sempre fala, muito disciplinado. Ele foi, aos poucos, um exercício de cada vez, um trabalho de cada vez, ele foi construindo esse império que se chama Dwayne Johnson. Aí você fala assim, Dwayne Johnson dificilmente vai ganhar o Oscar e tudo mais. Não sei, a gente não sabe o futuro, talvez não. Até porque a maioria dos filmes que ele faz são filmes de ação e comédia, então tipo Velozes e Furiosos, Jumanji, G.I. Joe, Rampage. São filmes de porrada, de ação e tudo mais, que aproveita muito do carisma dele, do tamanho, do ser engraçadão. Tanto que a gente até brinca que ele faz o mesmo personagem em todos os filmes, mas é porque é isso mesmo, é a persona do Dwayne Johnson dentro do cinema. E aí foi chamado pra dublar uma animação da Disney chamada Moana. E falaram assim, cara, tem um momento que você vai cantar. E aí as pessoas, cara, The Rock, Dwayne Johnson cantando. Mentira, não foi ele que cantou. Sim, ele fez aula de canto, trabalhou pra caramba e foi lá e cantou aquela música Welcome do Moana. Foi ele que cantou. When you're staring at a demigod, what can I say except you're welcome? For the tides, the sun, the sky. Não existe nada que ele não possa fazer. Essa palavra que ele diz assim, cara, se dizem assim, você não é capaz de fazer, eu vou me esforçar e vou conseguir. E o mais legal disso tudo é que o Dwayne Johnson, ele entende o seu papel como astro, né? O cara que ganha 20 milhões por filme e tudo mais. Em todas as premieres ele fala com todo mundo, tira foto com todo mundo. Ele encontra gente na rua, ele tira foto e tudo mais. Existe uma instituição chamada Dwayne The Rock Johnson Foundation, em que ele ajuda o tratamento de crianças em risco de vida e portadores de doenças terminais. Dwayne Johnson, ele entende o seu trabalho e sabe o que é que significa 100% ser o maior astro de Hollywood. Ele emprega isso nas telas, no Instagram, acompanha o dia a dia dele, é um cara extremamente simpático e tudo. Teve até uma vez que ele decidiu dar pro dublê dele, o dublê que acompanha ele há 17 anos, ele decidiu dar um carro de presente pra ele. Olha a reação do dublê, como foi bem bacana. E aí quando você menos espera, em 2020, no auge da carreira do The Rock, o seu pai, Rock Johnson, morre de um ataque cardíaco. Teve um funeral no começo do ano em que o The Rock ele fez um grande discurso. Ele abre emocionado dizendo assim que eu gostaria de ter apenas uma chance, mais uma chance de abraçá-lo, de beijá-lo, de dizer que ele foi muito importante para a sua vida, porque enquanto o Dwayne Johnson estava trabalhando, né, seguindo os seus passos, trilhando o seu caminho, ele acabou se afastando um pouco dos pais e tudo mais, mas era muito presente também. E sempre foi muito apaixonado pelos pais, sempre referenciava, sempre trazia pras premieres, os pais dele sempre estavam presentes. Sabe aquela parada de eu não vou poder mais falar, né? Não vou poder mais estar lá, eu não vou poder mais tê-lo na minha companhia. E isso é um dos maiores arrependimentos que ele tem, de não ter aproveitado desse momento de estar junto do seu pai. A lição que o Dwayne Johnson deixa pra gente é pra gente aproveitar os momentos que a gente tem com as nossas famílias, com as pessoas que a gente gosta, porque esse momento às vezes passa e a vida não tem freio, né? A vida não para, a vida sempre vai na frente, como é o lema do The Rock, né? Costas na parede, a vida só vai pra frente, cara, a gente só pode ir pra frente. Então vamos aproveitar os momentos que a gente tem com os nossos familiares e abraçar e dizer as coisas que a gente quer dizer. Porque um dia eles se vão, que não fica esse arrependimento, né, de eu queria ter dito algo e não posso mais dizer, né? I wish I had one more shot, just to say goodbye, say I love you, say thank you, respect you, but I have a feeling he's watching, he's listening. Pra acabar de forma menos triste, tá? The Rock é pai, né? Pai de vários filhos. E na filhinha dele, ele tava cantando a música do Moana, né, em que ele canta no filme e tudo mais, ele começa a cantar e tudo, ele fala assim, o papai é o Maui, né? E a filha dele, não. Is Daddy Maui? No. Are you kidding? Nem ele consegue convencer a filha de que ele é o Maui, pra você ver que até nisso o The Rock teve que trabalhar para convencer as pessoas
de que era ele realmente que estava cantando no filme. Ele tem que começar em casa, né? Porque as pessoas não acreditam muito não. É isso, falei um pouco sobre a história do Dwayne The Rock Johnson, esse ator que vale a pena acompanhar, né? É um ator queridíssimo, muita gente gosta dele no meio do entretenimento, é um cara extremamente carismático, né? Uma das grandes personalidades de Hollywood, com certeza absoluta. Quer mais histórias como essa? Se inscreve no nosso canal aqui para você receber mais vídeos. Sugere aqui de quem você quer que a gente fale no futuro aqui, quais atores, atrizes, diretores, diretoras que têm histórias poderosas, que você queira conhecer um pouco sobre a história de vida deles, vale muito a pena. Fica aqui a minha recomendação para você assistir os nossos vídeos anteriores. Tem lá a história do Keanu Reeves e a história do Stallone. Tem link aqui na descrição para você assistir. Recomenda para os amigos aí, manda esse link lá pro pessoal no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Vai ajudar bastante o nosso canal. Marca a gente, @Cinema com Rapadura no Instagram ou @Rapadura lá no Twitter. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Gostou desse trabalho aqui, rapaz? Joga o like aí! A gente se encontra na próxima. Valeu, The Rock!